Meu nome é Enivaldo Pólvora, eu sou advogado da União, lotado na Procuradoria da União em Mato Grosso do Sul. E diferente das outras histórias que as pessoas normalmente contam como era a sua vida antes e depois de Jesus, a minha história é antes e depois da IECG. Muito cedo eu me converti com 18 anos de idade. E eu sempre fui muito intenso no Evangelho. E em poucos anos eu já era pastor, era um pregador muito jovem. Mas eu não entendia muitas coisas, apesar de ser um admirador profundo da Bíblia, um leitor voraz da Bíblia, algumas coisas não funcionavam na minha vida. E mesmo sendo um pregador do Evangelho e um pastor, eu via que a minha vida espiritual, a minha vida cristã, era um gráfico de altos e baixos, de topos e fundos. As coisas não funcionavam perfeitamente para mim, não funcionavam para mim. Eu me casei, tive 3 filhos lindos, maravilhosos. Fomos para o campo missionário, fomos trabalhar mesmo diretamente com igrejas, com estabelecimento de igreja. Mas meu casamento não ia bem. A minha vida espiritual continuava sempre de altos e baixos. A minha vida financeira muito complicada. Apesar de eu ter muito potencial para fazer muitas coisas, eu nunca consegui passar num concurso, eu nunca consegui terminar uma faculdade, eu não conseguia terminar as coisas que eu começava. Na verdade, tudo que eu conquistava, eu devolvia. Tudo que eu ganhava, eu perdia. E na vida espiritual era assim, era com muita luta, com muito esforço, que eu conseguia sempre dar um passo a mais, avançar algo mais. As coisas não funcionaram para mim, começaram a ficar piores quando o meu relacionamento conjugal, quando o meu casamento começou a ter problemas graves. E eu decidi que era necessário dar um tempo na carreira ministerial em função do que estava acontecendo na minha casa. Voltamos para Campo Grande e com essa volta para Campo Grande as coisas realmente não começaram a ir bem, começaram a ir de mal a pior, cada vez piorando mais, até que um ponto em que eu cheguei ao divórcio. E era interessante porque era uma coisa que eu pregava tanto contra, eu era radicalmente contra o divórcio e aquilo estava acontecendo na minha vida. Aquilo foi um desastre para mim, aquilo foi o fim da minha carreira ministerial. E aí realmente as coisas tornaram-se completamente incompreensíveis para mim. Eu não conseguia entender por que essas coisas funcionavam, aconteciam na minha vida. Eu resolvi, nunca desistir de Jesus, nunca desistir da minha fé, mas eu resolvi me afastar da igreja, de direção de igreja, de envolvimento com a obra. E eu via aquelas pregações nos púlpitos e eu falava, isso não é verdade. Eu já vivi tudo isso e, na verdade, isso não funciona. Não é assim que funciona. Eu me tornei muito cético. E depois de um tempo de divorciado, eu conheci a Mari, minha esposa, e nós começamos a ter um relacionamento. E isso foi uma fase muito difícil para mim, porque eu estava vivendo com os meus filhos. E os meus filhos, obviamente, não aceitavam esse novo, já não aceitaram a ruptura do casamento, que foi muito traumática, e ainda mais agora um novo relacionamento, aquilo foi um impacto muito forte na vida deles, e nós começamos a ter muitos problemas, especialmente com uma das minhas filhas, que começou a ter graves problemas comportamentais, e eu fiquei muito preocupado com essa situação dela. Mas enfim, eu estava num novo relacionamento e eu queria ter uma nova chance de vida, de alguma coisa nova, uma experiência. Enfim, um dia eu recebi um convite, um aviso, um telefonema de uma pessoa dizendo que a minha filha ia ao encontro com Deus na IECG. E falou, olha pai, você precisa estar lá para receber a filha. E aí eu falei, tá bom, eu vou para apoiá-la, né? E aí eu fui. E quando eu fui, a Mari também foi comigo. A Mari não era evangélica, não era cristã, mas ela frequentava a igreja comigo. Ela dizia que não era evangélica, mas ela frequentava comigo as igrejas que de vez em quando eu ia um e outro. Também não estou aqui para falar de igreja nenhuma, porque eu conheço muitas pessoas que se deram bem, mas para mim não funcionava. Enfim, eu cheguei na IECG e quando eu vi o testemunho da minha filha no encontro, na volta do encontro, aquilo mexeu comigo.
Aquilo foi realmente impactante. E eu virei para Mari e falei, olha, a partir de hoje eu quero frequentar essa igreja. Apesar de estar completamente decidido a não me envolver mais com igreja nenhuma, não me envolver com direção de igreja, eu só queria ouvir o Evangelho e um dia, quem sabe, se Deus tivesse misericórdia de mim, eu ir para o céu. Mas eu não queria mais envolvimento com a igreja, eu não acreditava mais naquelas coisas que eu já tinha vivido. Então, nós começamos a frequentar a IECG, a Mari engravidou, a Débora nasceu, apresentamos a Débora na IECG, hoje ela vai fazer 15 anos, já dança, faz parte da equipe de dança da IECG, mas eu tinha decidido no meu coração de não participar de nada. Me convidaram para participar de célula, eu não quis participar de célula, me convidaram para ir para o encontro, eu não quis ir para o encontro, até que a minha esposa, a Mari, começou a frequentar uma célula, meio a contragosto meu, porque eu achava que ela também não deveria se envolver muito, mas eu gostava dos cultos de domingo da IECG, só não queria envolvimento. E aí ela começou a frequentar a célula e a pessoa convidou, a líder dela convidou ela para ir para o encontro. Quando ela convidou para o encontro, naquele momento, o encontro ia ser de homens e de mulheres. Apesar de ser simultâneo, eles seriam em lugares diferentes, mas seria no mesmo final de semana. E ela me pediu, olha, vai você também no encontro? E eu falei, eu vou, mas eu não queria ir. Eu fui só para dizer que estava apoiando. E no final ela foi ao encontro, eu fui ao encontro. E eu fui ao encontro com um espírito muito crítico, como sempre. Extremamente desconfiado, achando que aquelas coisas não eram daquela forma como aquelas pessoas estavam ministrando. E realmente o encontro não fez um impacto que deveria fazer na minha vida, porque eu estava com o coração realmente fechado para aquilo. Mas a Mari voltou do encontro assim completamente transformada, ela realmente teve um encontro com Deus. Ela que nunca tinha sido uma cristã, ela voltou completamente decidida a viver uma vida cristã. Eu gostei muito daquilo, aquilo foi muito bom para nós, mas nosso casamento também já não estava tão bem. E à medida que o tempo passava, as coisas iam ficando cada vez piores. No começo era tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas chegou um tempo que a gente começou a brigar demais. E eu realmente não entendia como que aquelas coisas funcionavam na minha vida. Eu achava que fazia o que devia se fazer, mas realmente eu não conseguia dar um passo à frente e avançar no meu relacionamento. De repente eu recebi uma proposta para um trabalho no Paraná, na cidade de Londrina, que é a minha cidade natal, sou natural de Londrina. E aí eu fui, a Mari não queria ir de jeito nenhum, ela disse que não queria se afastar da igreja, ela estava gostando muito da igreja, ela queria se envolver com a igreja, e eu não tinha nenhuma ligação mais forte, apesar de gostar muito. A única coisa que nós fizemos foi adquirir os CDs do Paz e Provisão e levar. Nós levamos e aquilo era nosso alimento. Chegando em Londrina, a gente não conseguiu se adaptar a igreja alguma. A gente visitou algumas igrejas, mas realmente a gente não se adaptou. Eu também não estava muito disposto a me adaptar em lugar algum, mas a Mari sentiu um impacto muito, muito forte de não ter esse acompanhamento que ela tinha aqui. Profissionalmente, para mim, Londrina foi até interessante. Eu ganhei dinheiro, comprei uma casa, mas como eu disse, tudo que eu ganhava e conquistava eu devolvia, tudo que eu ganhava eu perdia. A minha vida sempre foi de altos e baixos, eu já estava acostumado com aquilo, eu achava que era assim mesmo, não tinha o que reclamar e não tinha o que fazer. Mas aquilo era terrível para a Mari. A Mari sempre foi muito trabalhadora e muito controlada com finanças, eu sempre fui muito descontrolado e ela achava que tinha alguma coisa errada que precisava ser resolvida.
mas eu achava que aquilo era bobeira e que a vida era assim mesmo. No final, as coisas começaram realmente a ir ruins em Londrina, uma forma muito... Nós tínhamos muitos clientes para pagar e de repente os clientes pararam de pagar. E eu sempre muito descontrolado com finanças, nunca tive uma reserva, eu gastava muito e no final eu estava atolado em dívidas, com muito dinheiro para receber e ninguém me pagando. No final eu entrei em depressão, a Mari entrou em depressão, a gente não estava firme na igreja. A Mari chegou a um nível de depressão que ela teve que ser internada. Ela passou uma semana numa clínica de recuperação porque ela perdeu completamente o sentido de todas as coisas. Ela não conseguia mais reconhecer as pessoas. E eu também estava com uma depressão muito forte e a gente tomava remédios, muitos remédios. Tomava remédio para acordar, remédio para ter disposição durante o dia, remédio para dormir. A Mari chegou a tomar 8 tipos de remédios por dia, de remédios diferentes. E eu tomava de 3 a 4 remédios diferentes por dia. Era um nível de depressão muito forte, altíssimo. Até que, e o nosso casamento sempre ruim, muito ruim. Ela vivia trancada dentro de casa, no quarto escuro, e não tinha vontade de fazer nada. Até que um dia as coisas já estavam muito ruins, eu já tinha fechado o escritório, as finanças muito destruídas, debilitadas, muitas dívidas. Aí eu perguntei para ela, o que você quer? E ela disse, eu quero ir para Campo Grande, quero voltar para Campo Grande. E naquele momento eu falei, então nós vamos. Foi uma surpresa para ela, porque eu não queria voltar para Campo Grande de jeito nenhum, mas eu vi que realmente não tinha para nós caminho mais ali. Eu sabia que a volta para Campo Grande ia ser muito ruim para mim, porque apesar de eu estar com muitas dificuldades lá, eu tinha um potencial de clientela em Londrina muito grande, eu tinha uma rede de relacionamentos muito grande. Eu sabia que em Campo Grande eu já tinha tentado, já ia ser difícil o meu retorno para Campo Grande. Mas nós colocamos a casa à venda e a primeira pessoa que viu a casa comprou. Em uma semana a casa estava vendida e a gente veio para Campo Grande. Chegando aqui, eu com a reserva do dinheiro que tinha, eu deixei as dívidas todas para lá, eu trouxe o dinheiro para comprar uma casa aqui e começar alguma coisa, montar o meu escritório e começar algum negócio. Eu montei um escritório de advocacia e montamos uma lan house, na verdade foi uma transferência de uma lan house que já funcionava e a Mari começou a trabalhar na lan house e eu comecei a trabalhar com o meu escritório. Mas eu passei 9 meses pagando aluguel sem entrar um cliente. Todo o dinheiro que eu tinha de reserva, que era pouco, já tinha se esgotado. Começamos a passar graves dificuldades financeiras, a gente não tinha condições mais de pagar o aluguel da lan house, que era muito baratinho. Por sorte eu não tinha, por pressão da Mari eu não tinha, eu peguei o dinheiro e comprei uma casa, então nós tínhamos onde morar. Mas os carros estavam com busca e apreensão, os IPTUs da casa a prefeitura já tinha executado, os bancos estavam atrás de mim, uma situação muito terrível. E a Mari saiu daquela depressão que ela tinha e eu me afundei cada vez mais na minha depressão. Me afundei e assim eu cheguei no fundo do poço mesmo. Cheguei a perder a minha fé e a Mari também abandonou um pouco a igreja, não tivemos mais vontade de participar e as nossas brigas aumentaram, nós brigávamos muito. E aí ela chegou e tomou decisão, falou assim, você não toma decisão, então eu vou tomar decisão, nós vamos separar. E aquilo caiu uma ficha assim, eu falei, meu Deus, segundo divórcio. Eu, um cristão que carrega a Bíblia, que vai na igreja, um segundo divórcio. Falei, alguma coisa está errada, não é possível.
Será que tem explicação para isso? E eu fiquei muito mal, muito mal. Colocamos a casa à venda, entramos com os papéis, foi decretado o divórcio e eu falei, pronto, agora vou ter que começar tudo de novo. E num desses momentos eu falei, eu vou conversar com um pastor da igreja para saber, ver se ele tem alguma explicação para o que está acontecendo. E aí eu marquei com o pastor Clodoilson para conversar com ele. Quando eu cheguei no pastor Clodoilson, ele falou assim, olha, primeiro você tem que decidir o que você quer. Você está divorciado? Eu falei, estou divorciado. É o segundo divórcio? Eu falei, é o segundo divórcio. E como que você quer resolver isso? Você quer brigar pelo seu casamento ou você quer recomeçar uma vida como solteiro? Eu falei, eu não sei. Realmente eu não sei o que é melhor. Ele falou, então você pensa, ora, pensa e depois me venha com a resposta que eu vou te orientar em cima daquilo que você decidir. E aí eu fui para casa sem saber o que fazer. Nesse tempo eu estava até com meu filho. E aí eu falei, não, eu tenho que lutar. Eu estava com uma filha, meus filhos já estavam traumatizados, do primeiro casamento, traumatizados por causa de uma separação. Agora eu vou traumatizar a minha filha agora, a minha última, a mais novinha. Eu falei, não é possível. Eu quero lutar pelo meu casamento. E aí eu voltei, conversei com o pastor Clodoilson, marquei com ele. E ele falou, olha, então nós vamos te ajudar. Só que, primeira coisa, você tem que esquecer tudo que você sabe. Tudo que você acha que sabe. Você tem que zerar, você tem que começar. De novo, do seu entendimento. E você vai fazer o curso de libertação. Depois do curso de libertação, veja se a Mari também quer fazer. E depois do curso de libertação, a gente vai começar a fazer um acompanhamento. E eu realmente estava assim, no fundo do poço, eu falava, não tem mais outro caminho para mim. O único caminho é esse, é tentar dar um voto de confiança para o que esse pastor está falando. E aí eu falei com a Mari, falei, você não quer fazer o curso de libertação? E ela falou, eu vou fazer. Apesar da gente estar divorciado, a gente ainda tinha uma certa amizade e a Mari sempre estava muito voltada às coisas espirituais, ela ainda acreditava, né? O encontro fez uma diferença muito grande na vida dela. E ela falou, vamos fazer o curso de libertação, mas vamos fazer como separados. E aí nós fizemos curso como solteiros. Mas é interessante que até durante o curso a gente brigava lá dentro do curso. Tinha gente que tinha que separar a gente lá dentro do curso, era terrível. Fizemos o curso e quando algumas coisas foram faladas, realmente o meu entendimento se abriu para muita coisa que tinha acontecido na minha vida. Falei, meu Deus, como eu fiz tanta coisa errada. Como eu agi de forma inadequada, inapropriada. Eu pensava que era do meu jeito e não era do meu jeito, era do jeito de Deus. E para entender o jeito de Deus, a gente não vai entender sozinho, precisa de alguém para ajudar. Então eu falei, não, é isso que eu quero mudar a minha vida. E mesmo assim, depois do curso, a Mari não queria voltar de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer um jejum, alguma coisa. O pastor Clodoilson falou, faça um jejum de 21 dias aí e veja o que Deus vai fazer. Ele falou, tire tudo, se humilhe nesses 21 dias, tire tudo que você puder tirar. E eu tirei tudo, tirei até o carro. Falei, eu não vou andar de carro durante esses 21 dias. E eu andava de ônibus, ia para as audiências de ônibus, de terno e gravata de ônibus, ia para as casas, para as reuniões de ônibus. Às vezes passava um advogado assim querendo me dar carona, eu falei, não, eu vou de ônibus mesmo. Mas depois daqueles 21 dias, algo tocou o coração da Mari e ela falou assim, olha, eu estou vendo o teu esforço, eu vou te dar mais uma chance. E nós voltamos e aí eu comecei a entender que realmente as coisas funcionavam da forma como meu pastor estava me orientando.
Aí eu resolvi falar, não, eu quero ouvir tudo que esse pastor tem para dizer. E ele falou, olha, você tem que frequentar uma célula. Eu falei, eu quero frequentar uma célula. Você tem que ir para o encontro de novo. Eu falei, não, eu vou. Ele falou, você tem que fazer escola de líderes. Não, eu vou fazer escola de líderes. Tudo que ele passava para eu fazer, eu fazia. Eu abri meu coração completamente. Eu comecei a frequentar uma célula, meu líder também me ajudou bastante. Deu muitas palavras boas, duras também. Não tiveram dó de mim, não. Bateram bastante, mas eu precisava apanhar. Eu sabia, eu precisava quebrar o meu orgulho. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa. E achava que tinha todo o conhecimento, né? Eu cheguei a ter uma biblioteca com 1.500 livros na minha casa. O dia que a minha esposa falou assim, você é muito orgulhoso. Eu falei, mas como? Eu sabia que eu era orgulhoso. E ela disse assim, você não tem coragem de se desfazer desses livros. E eu não tinha mesmo. Mas eu falei, Deus, eu vou ter que me desfazer desses livros. E eu desfiz de todos os livros. Enfim, mas eu tomei a decisão de seguir, de cumprir um discipulado, de realmente ser um discípulo. E quando eu decidi ser um discípulo, eu resolvi abrir mão de tudo. Mas ainda assim, meu relacionamento em casa era difícil, porque a Mari não acreditava mais em mim. Ela não acreditava, eu era muito mentiroso, era muito falso. Ela não acreditava que eu podia melhorar, que eu podia mudar. Apesar dela ver pequenas mudanças, ela não conseguia acreditar num futuro melhor. E as coisas foram bem difíceis no começo. Mas eu falei, eu preciso mudar essa perspectiva que a Mari tem de mim. E eu era um homem muito, apesar de ser teimoso, eu era um falso manipulador, né? Porque eu era um manipulador passivo, né? Eu manipulava as pessoas com o meu jeitinho quietinho. E eu falei, eu preciso... Mas a Mari era muito nervosa, muito brava, muito autoritária. E eu falei, meu Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso ser o chefe da minha casa. E foi quando eu fui ao Encontro Revisão. No Encontro Revisão, Deus falou comigo claramente. Eu falei, Deus, eu preciso saber como eu vou deixar de ser esse banana que eu era e ser um homem de verdade. E aí Deus falou comigo, você tem que ser um homem de Deus. Você tem que abrir mão de tudo e ser um homem de Deus. Quando eu voltei do encontro, eu voltei dizendo essa frase. Essa era a única frase que eu falava para Mari. Quando ela se discutia comigo, ela falava, eu sou um homem de Deus. Ela ria, falava assim, não, você não é um homem de Deus, eu sei quem você é. Eu falei, não, você não sabe, você vai ver que eu sou um homem de Deus. E aquilo começou a mudar a minha vida, começou a mudar a minha casa. O meu relacionamento começou a melhorar, começou a mudar. A Mari começou a entender que ela precisava entrar, se encaixar como esposa. Eu comecei a retomar a autoridade do meu lar. As coisas começaram a funcionar para mim. As dívidas eram muitas. E eu falei, pastor, eu preciso de uma orientação. Como é que eu faço? Ele falou, encare essas dívidas, vá atrás. Eu vivia fugindo dos credores. E eu comecei a ir atrás dos credores e Deus começou a me abençoar e eu comecei a resolver, comecei a pagar minhas contas. Eu tinha cheque devolvido até na igreja, porque eu pagava algumas coisas e as pessoas eram membros da igreja e davam o cheque como oferta. Eu tinha cheque devolvido até na igreja. Até na igreja eu tive que resgatar cheque devolvido, de ver a minha situação financeira. Mas ainda tudo muito difícil, o começo muito difícil. Foi quando Deus colocou no meu coração, eu estava assistindo um culto, o apóstolo Edmilson ministrando a palavra, ele falou assim, é possível que você tenha 50 anos e ainda não decidiu o que fazer da sua vida. E aquilo era para mim, eu tinha 50 anos e eu não tinha decidido o que eu queria ser na minha vida, o que eu queria da minha vida, eu não tinha decidido, profissional. E eu já tinha tentado muitos concursos e eu era frustrado. Ele falou assim, esqueça as tuas frustrações e tente de novo. Eu falei assim, eu vou por esse caminho. Eu vou fazer um concurso público. Falei para a Mari, eu vou fazer um concurso público. E aí eu comecei a fazer o concurso, comecei a estudar para o concurso, mas ainda com depressão. E um dia eu estava assistindo um culto e o
pastor estava pregando, eu não me lembro agora exatamente quem era, mas na IECG. E eu virei para a Mari e falei assim, eu fui curado. Ela falou, curado de quê? Eu falei, da depressão. Ela falou, mas como você sabe que você foi curado da depressão? Eu falei, porque eu não estou sentindo mais nada. Eu estou bem, eu estou me sentindo muito bem. E aquilo, realmente, a partir dali, eu não tomei mais remédio nenhum. Eu fui totalmente curado ali no momento do culto, no momento de uma pregação. E ali, eu comecei a me envolver mais com os meus estudos. E eu falei, eu vou fazer um concurso, primeiro, um concurso mais simples. E eu fiz um concurso que eu achava que a minha capacidade de estudo, dentro daquela circunstância, era proporcional à dificuldade. Então eu fiz para o MPU, para o Ministério Público da União. E eu passei no concurso. Passei no concurso, fui mandado para Ponta Porã. Fiquei 1 ano em Ponta Porã. Mas nesse tempo, eu já tinha começado uma pequena célula na minha casa. Já tinha sido chamado, ungido líder de célula. Já tinha sido apresentado como líder de célula. Já tinha uma pequena célula na minha casa. Mas eu vinha todo final de semana para a célula. Todo final de semana para ficar com a família e para a célula. Eu não queria sair de Campo Grande de jeito nenhum. Eu falei, agora eu não posso abrir mão desse novo começo. Não posso abrir mão de estar perto da IECG. Assistir os cultos pela internet, participava de tudo pela internet. A internet me ajudou muito nesse tempo, porque eu estava longe. E quando eu estava em Ponta Porã, saiu o concurso para advogado da União. E eu falei, eu vou fazer esse concurso. Eu sabia que era um concurso difícil, eu não estava preparado, mas eu falei, eu vou fazer. Quando eu fiz o concurso, aquela era a minha prova. Eu digo sempre que vai existir a sua prova de concurso. Aquela era a minha prova. Eu falei, eu achei a prova muito fácil. Eu fiz a prova em menos tempo do que eu imaginava e eu fui muito bem classificado. Eu tenho certeza que foi um milagre de Deus. Claro que eu tive que estudar, me esforçar, mas todo o conteúdo que eu estudei era exatamente o conteúdo que caiu na prova. Foram, se não me engano, 12.800 candidatos no Brasil inteiro para 200 vagas. E eu fui o 47º colocado no Brasil inteiro. Tomei posse e fui mandado para Brasília. Novamente, continuei com a célula aqui. Falei, não vou sair da IECG, não vou continuar. E eu precisava muito voltar para Campo Grande, mas não tinha vaga para Campo Grande. Quando eu já estava 1 ano em Brasília, eu não aguentava mais. Porque apesar de eu estar ganhando bem mais, eu estava gastando muito mais, porque eu estava via avião todo final de semana. E eu falei para a Mari, não dá mais, vamos voltar, vamos morar em Brasília e aqui a gente começa numa outra igreja. Ela, não quero, eu quero continuar na IECG, nós não vamos poder abrir mão desse momento agora. E eu disse, eu preciso de um milagre. E aí ela disse, faz um propósito com Deus, vai para Israel. E era a época de viagem para Israel, falei com o pastor Clodoilson, ele abriu as condições para mim. Eu falei, gente, eu vou fazer esse propósito. No dia que eu fechei o meu pacote com Israel, abriu o concurso de remoção com 1 vaga para Campo Grande. Só que tinha um outro problema, porque eu era, dentro dos advogados da União, eu era o mais novo na carreira, então os outros tinham precedência para essa vaga. E aí eu contactei com alguns que poderiam querer Campo Grande, e eles disseram, não, fique tranquilo que Campo Grande é seu. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu fiz um discípulo em Brasília, que eu trouxe ele para o encontro com Deus, eu ministrei pré-encontro, pós-encontro para ele, esse período, e ele me acompanhou nas minhas lágrimas e nas minhas alegrias em Brasília. E ele viu a minha alegria de conseguir, mas logo depois que saiu o concurso da remoção, que eu fiz a opção para Brasília, para Campo Grande, um colega de Brasília que trabalha comigo,
Ele falou, Enivaldo, eu vim te falar um negócio, eu fiz opção por Campo Grande. Eu falei, cara, o que você fez? Eu fiquei tão magoado que eu até escrevi em Facebook um monte de coisa. Aquelas coisas de abrir o coração, sabe? Bobeira. E aí eu liguei pro meu pastor, falei, pastor, acabou a minha chance de ir para Campo Grande. Ele falou assim, mas você já foi para Israel? Você não foi nem para Israel ainda. Ainda que esteja morto, viverá. Foi essa palavra que ele me deu. Liguei para minha esposa chorando. Falei, olha, acabou minha expectativa. Ela falou, vai para Israel. Quando você voltar de Israel, você vai voltar para Campo Grande. Eu falei, então eu vou nessa fé, na fé de vocês. E eu fui para Israel. É interessante que um dia antes do embarque para Israel, ia sair o resultado do concurso da remoção. E o meu colega fez, esse colega que optou por Campo Grande, ele fez uma opção por uma cidade que não tinha vaga. Não tinha. A primeira opção dele era para uma cidade que não tinha vaga. E a segunda opção era Campo Grande. Então ele falou assim, então, como Campo Grande tem vaga, eu vou tirar o lugar do Enivaldo. Mas Deus fez um milagre tão grande que uma pessoa que estava na cidade dele, de última hora, pediu uma remoção para um lugar completamente inóspito, assim, uma impossibilidade de alguém que está numa boa cidade pedir para ir para um lugar aparentemente muito pior. Mas essa pessoa pediu e abriu justamente a vaga na cidade dele. E ele foi mandado para lá e eu fui mandado para Campo Grande. Quando eu voltei de Israel, eu já recebi o telegrama, o e-mail, dizendo, você não precisa mais vir a Brasília. Você, chegando da sua viagem, você já toma posse em Campo Grande. Deus foi restaurando todas as coisas, foi restaurando vida financeira, vida profissional, nosso casamento foi sendo restaurado, família, filhos, vida financeira e, por fim, o ministério. Coisa que eu não acreditava mais, que podia funcionar na minha vida, Deus restaurou. E essa palavra de restituição que tem na nossa igreja, eu vivi isso em todas as áreas da minha vida, todas as áreas. E aquela pequena célula que nós começamos em 2010, né, hoje já somos 17 células. Então, Deus fez, restaurou. Hoje a minha vida, eu sou um advogado da União, mas mais do que isso, eu sou um pastor. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou um pastor da IACG. Porque eu entendi agora como funciona. E é isso que eu estou aplicando na vida dos meus discípulos. E eles estão crescendo, estão prosperando. Então agradeço muito a Deus pela vida do apóstolo Edmilson, pela vida da apóstola Marisa, do pastor Clodoilson, da pastora Ana, de todos os líderes que cuidaram de mim. E eu só tenho a retribuir hoje. Agradecer e retribuir. Fazendo pelos meus discípulos. Eu digo sempre aos meus discípulos isso. Não precisa me agradecer, eu estou fazendo para vocês o que fizeram por mim. E hoje eu acredito realmente nesse evangelho que muda as vidas, que não tem altos e baixos. É um evangelho que tem altos e altos e altos e altos. Já são 7 anos do reinício dessa história, foi em 2010. E de 7 anos para cá, eu só tenho melhorado. 7 anos para cá. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu só consigo ver coisas melhores para acontecer na minha vida e na vida da minha família. Obrigado, IACG. Eu vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas.